Mateus capítulo 25, quem encontrou, diga, eu amo a Bíblia. Quase acreditei. Com mais força. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Vamos lá. Está escrito, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quantos podem dizer graças a Deus esta noite? Nós sabemos que Jesus elegeu esse método de contar parábolas como um dos principais meios através do qual ele comunicou as verdades do reino de Deus. É por isso que recorrentemente você vai ver esta expressão nos evangelhos, Jesus dizendo: e o reino de Deus é comparado a, ou seja, ele traz uma parábola, ele apresenta um cenário onde as verdades do reino de Deus estão apresentadas, estão expostas ali dentro daquela estrutura de parábola, de acontecimento, de história que ele relata. Aqui, uma das grandes parábolas, uma das principais. Uma parábola que faz parte de um conjunto que é maior do que ela própria. Estou falando do sermão profético, que é um dos grandes sermões pregados por Jesus, ao lado do Sermão da Montanha. O sermão profético, ele ocupa já desde o capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus e é pregado a partir do Monte das Oliveiras, logo após uma saída de Jesus junto com seus discípulos do templo em Jerusalém, aonde Jesus é convidado pelos seus discípulos a contemplar a beleza do templo, sua estrutura, sua engenharia, sua arquitetura. E Jesus então diz: pois a respeito dessa estrutura eu digo a vocês que não restará pedra sobre pedra. Jesus estava profetizando a ruína, a queda de Jerusalém, que ocorreria 70 anos depois. Então Jesus nada impressionado com os fatores arquitetônicos do templo de Herodes, Jesus vem saindo do templo e bem pertinho do templo, Jesus chega no seu lugar favorito de oração, de meditação. Ele, portanto, se desloca daquela estrutura que estava sendo quase que cultuada pelos discípulos. Demonstra não dar àquela estrutura a mesma atenção ou importância que os discípulos estavam dando. Vai até o Monte da Transfiguração, se assenta num lugar que eu entendo que ele sentia-se muito à vontade. E dali começa a proferir o sermão profético.
Quando chegamos no capítulo 25, dentro do sermão profético, Jesus lança a mão dessa ferramenta de pedagogia muito comum no seu ministério, a saber, o uso das parábolas. E aí chegamos a esta parábola que já há muito tempo frequenta as nossas reflexões, meditações, e que é uma parábola que tem uma lição nuclear. O que é uma lição nuclear? É a sua lição principal, fundamental, no que basicamente ela consiste e para que basicamente ela foi contada. Mas o ensinamento de Jesus, uma parábola ensinada por Jesus, ela não tem apenas a sua lição nuclear à disposição nossa quando lemos e meditamos com a presença do Espírito Santo. Ela pode desdobrar-se para além da sua lição nuclear. É claro que o que Jesus está falando aqui, o desfecho da parábola é categórico. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o que está claro aqui? Que a principal lição que Jesus está comunicando, a lição nuclear da parábola, diz respeito ao preparo para a sua volta, para o seu retorno. Está claro isso? Diga amém. Mas quando você vai lendo a parábola, você percebe como ela vai se desdobrando para temas que estão para além. Não estou dizendo que sejam mais importantes, mas são além, outros mais temas. Você percebe que na estruturação que Jesus faz desta parábola, estão contidas questões que são importantes não só para a preparação de um fiel para o dia da volta do seu Senhor, bem como também para outras coisas que dizem respeito ao curso da vida cristã, ao dia a dia daquilo que fazemos, a forma como nos apresentamos. É uma parábola que fala sobre prudência, advertência, preparação. É uma parábola que fala sobre antecipar-se a questões antes de que elas se apresentem, quando não haverá tempo para o devido preparo. É uma parábola que fala sobre a medição, a razoabilidade da misericórdia. Vou chegar lá. Então, são muitos e bons assuntos, e nós vamos passar por alguns deles. Jesus fala sobre 10 virgens. Quantas virgens? Quantas virgens? As 10 possuem uma igual condição: castidade. Castidade é a igual condição a qual todas essas 10 mulheres se apresentam diante do cenário da parábola. São 10 virgens. Em dado momento, você vai perceber que há a expressão comprar azeite. Em dado momento, você vai perceber que existe o assunto do azeite e que o assunto do azeite está relacionado a uma aquisição, a uma compra. Nós lemos juntos que as 5 prudentes dizem para as 5 loucas: ide e comprai. Então, há o assunto do azeite e há o assunto da compra, da capacidade ou da possibilidade do azeite ser adquirido, contraído, comprado. Você não tem, você compra. Empreende um valor, dispõe desse valor e traz consigo, recebe o azeite. Pois bem, castidade não tem nada a ver com isso. Ela está justamente no lado contrário disso. Castidade se compra? Se compra? Se adquire? Se aluga? Vende em algum lugar? Em algum shopping? Sim ou não? Não. A castidade é uma condição inata do ser humano. Ou seja, uma mulher nasce virgem. Ela não pode comprar a virgindade. Ela nasce virgem. O que Jesus está começando a esclarecer através dessa parábola é que existem 2 questões aqui que vão permear toda a parábola. Primeiro, aquilo que ninguém pode comprar, aquilo que é entregue graciosamente pelo Criador, e a única coisa que se pode fazer é manter e guardar. E uma outra coisa, que esta sim, não é entregue de graça. Esta sim requer
que se pague o seu devido preço. Só que esse é um assunto que incomoda um pouco algumas pessoas. E ele está disposto com tanta clareza da parte de Jesus que não deveria ser um problema para nós. O que, pastor? Entender que existe algo que eu recebi gratuita e graciosamente, que eu fui conduzido pelo Senhor e pelo seu sangue a uma condição de pureza que eu não poderia comprar e que não está à venda em lugar nenhum. Em contrapartida, o azeite não vem de graça, não. Se eu recebi algo que não poderia comprar, por outro lado, existe algo que Deus espera que eu entenda que precisa ser adquirido mediante preço pago. Eu preciso esclarecer algo nesta noite aqui. Nós todos estamos numa mesma e igual condição essa que foi nos dada de presente pelo Senhor. Nós todos aqui, como as 10 virgens, estamos na mesma condição de pureza que não poderia ser adquirida, não poderia ser comprada, não podia ser alugada, não vende em lugar nenhum. Não é porque eu empreendi um esforço, recebi de graça, mas o azeite que movimenta, impulsiona e empodera a igreja é um recurso comprado e tem que botar preço para comprar. Se por um lado as 10 virgens têm uma condição que não lhes foi imputada por sua justiça, ou por isso ou por aquilo, mas receberam essa condição. O azeite é comprado e é um elemento combustível. A castidade só precisava ser guardada. Diga comigo, guardada. A castidade pode ser guardada. Ela deve ser guardada. Ela é guardada uma vez que eu adquiri, uma vez que o Criador me deu, você guarda ela, você mantém ela, e ela se mantém sempre da mesma forma. O azeite não. O azeite é um elemento combustível. O azeite precisa, por definição da sua função, se extinguir em nome da manutenção e acréscimo de algo que é maior do que ele. Não tem para onde nenhum de nós fugirmos. O azeite está sendo gasto. Combustível é gasto. Alguns carros consomem mais, outros consomem menos. Em algumas viagens você vai gastar mais, em algumas viagens vai gastar menos, mas toda a funcionalidade de um motor, seja combustão, seja elétrico, depende de que se consuma alguma fonte de energia. A bateria está sendo consumida no carro elétrico, a gasolina está sendo consumida no carro a combustão, ou seja, movimentar-se requer gastar o recurso que se tem. Então escute algo que eu vim de Deus dizer para você essa noite. Se você vai ter que gastar de um jeito ou de outro, então escolha gastar seu combustível por aquilo que vale a pena. Segura a mão da pessoa que está do seu lado, dá uma acordada nela enquanto eu vou me ajustar com o meu pessoal da técnica aqui. A gente vai parar de brigar, porque eu subo, eles abaixam, eu abaixo, eles sobem. Vamos tentar manter. Eu prometo não gritar muito, mas abre um pouquinho, está com muita compressão, está limitando muito rápido, não estou conseguindo ficar pentecostal. Eu queria ter a unção do pastor Hernandes Dias Lopes, mas Deus não me deu essa graça. Então, libera esse um cadinho para a gente ficar. Mas vamos lá, segura a mão do seu vizinho, dá uma acordada nele e diga assim: já que vai gastar azeite, já que vai queimar combustível, então faz isso por alguma coisa que valha a
pena, já que o tempo passa, já que a juventude vai, já que o cansaço vem, já que os ossos se cansam, já que os músculos não são mais os mesmos, já que os neurônios se queimam aos milhões todo dia, então queima a tua vida por um fogo que vale a pena queimar. Você economiza a combustão pelo reino e gasta a sua combustão por tanta coisa que não está valendo absolutamente nada a pena. Você pensa que está preservando sua vida, preservando sua saúde, não se metendo ou não querendo queimar sua cabeça com os problemas da igreja. Aí faz isso por besteiras enormes na sua vizinhança. Você fica distanciado do convívio da igreja porque não quer se aborrecer. Seu médico diz que você não pode se aborrecer. Aí vai para a reunião de condomínio, fala um montão de besteira, se estressa, quase xinga os condôminos, ou seja, já que é para consumir, então faça isso por um reino que não tem fim. Oh, aleluia. Jesus disse: 5 eram prudentes, 5 eram loucas. E essa foi a primeira vez que eu me assustei nessa história. Me assustei com uma coisa. Pergunte qual? O percentual. Porque não eram 2 loucas e 8 prudentes. Jesus está estabelecendo um percentual preocupante. Metade. 50% eram loucas e 50% prudentes. Repare como isso combina com outros momentos onde Jesus deu uns números preocupantes, como, por exemplo, ele disse: 2 estarão no campo, 1 será levado, 1 será tirado. 50% de novo. Se eu fosse você, eu punha minha viola no saco, porque o caldo está grosso, irmão. A coisa está feia. E a julgar pelos apontamentos estatísticos que Jesus apresentou, não vai ser tão fácil como muita gente está pensando que vai ser. O reino do céu é tomado à força. Agora, é bom lembrar que, embora em muitas traduções das Bíblias que estão nas mãos dos irmãos aqui presentes, haja a palavra loucas, esta loucura que não é de insanidade, essa loucura é de imprudência. Essa loucura não fala sobre o descontrole das suas faculdades mentais, inclusive até porque elas não eram loucas de insanas, loucas de perturbadas mentalmente. Porque Jesus, inclusive, disse, a Bíblia, inclusive, diz que nem os loucos herdarão o caminho. Então, se a loucura delas fosse loucura de parafuso a menos, elas tinham acertado o caminho no final. Mas é uma imprudência. É a incapacidade de lidar de forma responsável com aquilo que é correto, com aquilo que é zeloso, com aquilo que é santo. E agora, a Bíblia diz, e a história da parábola nos faz participar desse momento, que as 5 prudentes e as 5 loucas levaram consigo as suas lâmpadas. Todas levaram as lâmpadas. Todas as 10, quando compareceram no local de retirada das lâmpadas, a todas elas foi permitido levar a sua lâmpada. O caráter delas, a intimidade delas, a verdade sobre o interior delas já era conhecido. Tanto que na parábola, Jesus já as classificou como loucas e como prudentes, antes de contar o final, porque ele já sabe o final logo no início. Só que elas não foram impedidas de tomar, cada uma delas, as suas lâmpadas. Ainda que elas já fossem exatamente o que nós vamos ver que elas eram depois.
mas elas não foram impedidas de tomar suas lâmpadas. Não havia um crivo inicial, um teste de prudência. Não há um concurso que selecione as virgens antes para que elas demonstrem se são loucas ou não são loucas, para que então lhes possa ser dada a responsabilidade de levar as lâmpadas. Isso só é revelado no processo, no final. Repare como isso combina, casa perfeitamente com outras coisas que Jesus falou, como, por exemplo, com a parábola do joio e do trigo. Aonde Jesus deixa claro que a aparência e o terreno de ambos é exatamente igual, e que somente no final se percebe quem era joio e quem era trigo. Eu estou dizendo para você que na hora de fazer a fila, ninguém está sabendo quem é louco, quem não é louco, quem é prudente, quem não é prudente. Você viu as 10 comparecerem, as 10 receberem, não foi negado cargo, não foi negado ministério, não, até porque o ladrão Judas cuidava da bolsa da tesouraria do ministério de Jesus. Não é negado. Quer pegar a lâmpada? Pegue. Quer pegar esse cargo? Pega. Quer seguir esse ministério? Segue. A oportunidade é franqueado para todos, mas no curso da jornada a loucura dos loucos aparece e a prudência dos prudentes aparece também. Às vezes a gente vai ter que deixar. Vai ter que deixar o louco pegar a lâmpada. Porque se a gente disser que ele é louco, ninguém vai acreditar. Então, às vezes, no reino de Deus, na igreja de Jesus, isso aqui é muito sério que eu estou falando, eu não falo isso com irresponsabilidade, não. Eu não sou garoto e nem sou aventureiro. Eu conheço igreja, vivo a igreja, e maior parte do meu ministério até hoje foi dedicado mais à igreja local do que ao ministério como evangelista. Então eu sei do que eu estou falando. Às vezes, você vai ter que pegar a lâmpada e dar na mão do louco. Porque se você rotulá-lo como louco antes dele se mostrar louco, você ganha uma certa contrariedade dos demais, que não entendem por que ele é louco, já que não parece louco. Então, existem coisas no dia a dia da igreja que elas vão ser, ao longo do seu processo, reveladoras acerca da intimidade de cada uma das pessoas, que eu não conhecia antes, mas que quando elas saírem com a lâmpada, quando vier o grito da meia-noite, quando chegarem situações críticas, momentos tensos, realidades densas, problemas, situações complexas dentro do convívio da igreja, aí se perceberá que tinha gente que era louca e estava com a lâmpada na mão, mas que foi necessário que elas recebessem uma responsabilidade como todos os outros, porque senão ninguém descobriria o quão irresponsáveis elas eram. Então não tem essa coisa de não, você é louca, você não pode pegar a lâmpada. Não, é o seguinte, você quer a lâmpada? Toma. Você quer fazer? Vai. Então você quer? Toma. As lâmpadas foram dadas às 10. As 5 prudentes, as 5 loucas, as 10 saem com as lâmpadas nas mãos. Mas veja como já no início os pequenos vestígios já começavam a aparecer a respeito da consciência que cada uma delas tinha a respeito da missão que estava envolvida. Porque a Bíblia diz que somente 5 delas levaram azeite em suas vasilhas. Então, no momento do credenciamento, no momento onde elas se apresentam para tomar as lâmpadas, lhes é oferecida também a possibilidade de levar uma quantidade reserva de azeite. Só que o problema começa agora. Por quê? Não dá para pegar esse azeite reserva e pôr no bolso. Não dá para pegar esse azeite reserva e pôr na bolsa. Para que aquelas mulheres pudessem levar o azeite reserva, elas teriam que levar um objeto a mais e um peso a mais. Para que elas levassem o azeite reserva, precisariam levá-lo no seu recipiente adequado, a saber, um cântaro.
Então, estou falando para você sobre prejudicar um pouquinho a mobilidade, o desfile na passarela, porque tem lâmpada numa mão e tem cântaro na outra. Aí, nessa hora, você começa a ver que tem gente que pegou a lâmpada, mas não quer perder a pose. Ele pegou a lâmpada, mas se alguma coisa no serviço da lâmpada atrapalhar o desfile da top model, ela já não quer mais. E se algumas coisas naquele ministério que eu fui lá e disse para o pastor, não, eu quero sim, eu tenho um chamado, Deus me deu uma visão. Deus já fala comigo sobre isso desde criancinha. O pastor está olhando, não é nada disso, mas toma lâmpada. Só que quando ele percebe que pegar o azeite, pegar o cântaro com azeite reserva, ocupará não só uma, mas 2 mãos. Então, quando a gente começa a perceber o nível de comprometimento que alguém está disposto com a missão, você começa a perceber quem estava com fogo de palha para pegar a lâmpada e quem tem compromisso com aquilo que está fazendo. Porque o momento da retirada da lâmpada é um momento festivo, é um momento célebre, é um momento legal, todo mundo está envolvido, eu quero me envolver também. Olha que maneiro, olha que legal, pegar a lâmpada e eu vou e eu faço, e zaz, Mas quando eu percebo que eu vou ter que ocupar as minhas 2 mãos, quando eu percebo que aquilo que é... Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Pega a sacola do mercado assim que você sai do mercado. Está leve. Anda 500 metros. A sacola muda de peso? Muda de peso? Não. Mas não te parece mais pesada? Porque é o tempo que você percorre carregando aquele peso. Então, na hora, tudo é festa. Na hora de querer fazer parte do time, tudo é festa. Mas quando o tempo vai começando a passar... E aquilo que eu tive que segurar nas minhas mãos começa a exigir de mim mais força, mais tempo, mais energia. Aí é a hora de perceber quais estão devidamente comprometidos e quais não estão. Então, por favor, segura a mão da pessoa que está do seu lado, fala para ela, quer pegar a lâmpada? Pode pegar. Está aberto para quem quiser pegar. Mas é no dia a dia da jornada que mostra-se a verdade de quem tinha compromisso com a missão. Eu não quero me comprometer tanto. Eu não sabia que ia dar tanto trabalho. Eu não sabia que isso exigiria tanto de mim. Eu não sabia que tinha que ter azeite reserva na vasilha. Eu queria ocupar uma mãozinha só. Eu queria não desfazer o meu penteado e não borrar a minha maquiagem. Eu queria não suar. Agora eu vou pegar os homens um cadinho, né, para não desmanchar o meu tupete, que eu fico um tempão. Vai ter que desmanchar. O envolvimento com as coisas do reino de Deus requer suor e lágrimas. O envolvimento com as coisas do reino de Deus requererá algumas vezes que você se desmonte para poder montar o tabernáculo. Que você desmonte a sua agenda em prol de uma agenda que é maior do que a sua. Que você desmonte ou desmantele a ordem que você elencou para fazer as suas coisas no seu dia e priorize algo que você entende que é de um reino que não tem fim. Jesus então está dizendo que as 10, 5 prudentes, 5 loucas, começam a dar vestígios sobre sua personalidade, sobre sua mente, sobre o seu coração, já quando estão no balcão da retirada, no balcão do credenciamento. Porque 5 optam por ocupar 2 das suas mãos e não uma só. 5 sabem que vão se cansar mais rápido. 5 sabem que vão ter que andar mais devagar. Eu tenho para mim que durante a jornada das 10 virgens, em alguns momentos, 5 dispararam. 5 ficaram um pouco mais para trás.
Porque quem tem mais peso não consegue manter a mesma aceleração. E eu preciso dizer uma coisa para você: pare de ficar tão impressionado com quem corre tanto. Talvez ele esteja correndo tanto porque está sem reserva nenhuma. Pare de se sentir diminuído quando você perceber que alguém passou na sua frente. Talvez você não esteja conseguindo correr tanto como gostaria, porque está sendo prudente como precisa. A prudência cobrará um pouco da nossa velocidade. Algumas coisas não vão acontecer tão rápido, mas elas vão acontecer obedecendo preceitos inegociáveis do reino de Deus. E quando você chegar, você não vai chegar para o questionamento, nem para a desonra, nem para o não te conheço. Você vai chegar inteiro, santo e crente para a glória do nome do Senhor. Alguém ainda está por aí para liberar uma palavra de exaltação ao nome do Cordeiro? As 10 então se alojam, e sobre as 10 vem o sono, porque o esposo havia tardado. Jesus diz na parábola: tardando o esposo. Tardando o esposo, todas elas tosquenejaram e adormeceram. Tardando o esposo, todas tosquenejam e adormecem. E agora? De repente, depois que o sono bateu, ouve-se um grito. Aí vem o noivo. Porque ao contrário delas, ele não tinha dormido. Porque as virgens dormem, o noivo não dorme. Quem é esse noivo? Quem é esse noivo? Quem é esse noivo? E cabe aqui esclarecer que as 10 virgens não são noivas, tá, irmão? Porque senão iam ser 10 noivas, aí era poligamia. As noivas são acompanhantes. As virgens são acompanhantes do cortejo da cerimônia. Elas não são noivas, tá bom? Seriam 10 noivas. Aí você tinha um problema, né? Um problema grande. Então, quem é o noivo? Quem é o noivo? Muito fraco. Quem é o noivo? E ele dorme? Ele dorme? Pastor, me prove. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O guarda de Israel do Salmo é o noivo de Mateus 25. Nós estamos falando da mesma pessoa, Jesus. Então agora nós temos uma questão interessante a pensar. Porque o guarda não dorme, mas o guarda também é o noivo. O noivo também não dorme. E aqui nós temos um problema para algumas pessoas. Por quê? Porque elas gostam de ter um guarda que não dorme, mas não gostam de ter um noivo que não dorme. Por quê, pastor? Porque eu gosto de saber que tem alguém me guardando o tempo inteiro. Eu gosto de saber que enquanto eu durmo, alguém me guarda. Mas eu tenho um pouco de medo quando penso que quem me guarda também me olha, também me observa, também me fiscaliza, também me cobra. E algumas pessoas querem isolar a faceta do guarda que não dorme, mas querem desconsiderar a vigilância e severidade do noivo que não dorme. Eu gosto da Bíblia no Antigo Testamento porque eu gosto do Salmo que diz que o guarda não dorme. Mas eu gosto de achar que de repente na Nova Aliança não é assim, e talvez ele vai relevar, e talvez na última hora vai dar uma chance, e talvez vai ter uma colher de chá, e talvez ele nem me cobre, e talvez eu possa ficar do jeito que eu quero, e talvez a graça abarque todas as minhas displicências e pecados e falta de moralidade. Deus me trouxe para dizer: não, se você gosta do guarda que não dorme, ame também o noivo que não dorme, porque os dois são a mesma pessoa. Pastor, como é que é isso? É a gente gostando de ser guardado, mas não gostando de ser vigiado. Eu gosto de ser guardado, mas não gosto de ser cobrado. Eu quero quem me guarde, mas repudio quem me monitora. Esse negócio, coisa chata, pastor, a igreja o tempo inteiro. Isso é coisa do guarda que não dorme.
Quem manda os pastores, quem envia os pastores sobre o rebanho, quem dá sobre eles a autoridade e o poder de estar admoestando, de pregar as mensagens que você não gosta de ouvir, é o guarda que não dorme, porque o guarda que não dorme também é o noivo que não dorme, eles são exatamente a mesma pessoa, e é muito estranho eu querer usufruir do benefício de ser guardado, mas na hora de ser cobrado pelo noivo, aí eu digo, talvez tenha uma tradução no grego que não seja bem assim, porque eu acho que não é bem assim, desse jeito, sim. Você gosta de ser guardado pelo guarda que não dorme? Então goste também de saber que o noivo não dorme. Você dorme, mas ele não dorme. Eis que não dormitará, não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, é a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Se alguém aqui se alegra em saber que está guardado, levante as mãos para adorá-lo esta noite. Nós estamos cheios da visão de pessoas que querem os benefícios do guarda que não dorme, mas repudiam a cobrança do noivo que não dorme. Elas gostam da confiança de saber que existe um guarda que não dorme, as guardando o tempo inteiro. Mas elas torcem o nariz quando o guarda, que também é o noivo, cobra, veste limpa, cobra o adorno adequado, cobra a postura correta. Aí eu não gosto, eu não quero. Aí eu vou passar para uma outra igreja. Aí eu vou falar para o pastor que o meu tempo acabou. Só que lá na outra igreja, pelo menos é o que eu espero, lá na outra igreja o noivo também está lá. E se a outra igreja também for bíblica, idônea e cuidar dessa doutrina, lá também você vai ser questionado, confrontado e cobrado, porque amar o guarda é também amar o noivo. Ouve-se um grito, aí veio o noivo, aí a correria começou. Às 10 acordaram, se levantaram, começaram a se preparar, a montar o trem e arrumar e pá e tal, e daqui a pouco as 5 olharam e disseram, ixi, está apagando o fogo. Olharam para as 5 que tinham, como quem tivera a grande ideia que resolveria todos os seus problemas. As 5, poxa, a gente está junto, né? Poxa, a gente está junto nessa aí, né? Então, dá do vosso azeite aí, para nós aí, pouquinho aí, metadinha. Lembra quando a gente ficava pedindo um pedacinho da coxinha dos nossos colegas de trabalho na escola? Só um pouquinho. Pô, dá um pedacinho aí. Pô, só um pedacinho. Lembra que eu falei para você que dentre as verdades que essa parábola comunicava, ela comunicava algo importante a respeito do senso, da razoabilidade dentro do assunto misericórdia. Porque agora alguém vai dizer, é hora de ser misericordioso, claro. Agora alguém vai dizer, agora é hora de ser bondoso, agora é hora de dar-me um coração igual ao teu. Ai, Jesus. E aí 5 olharam, ai, Jesus. Não! Dá-me um coração. Não vai dar, não. Seria caso de que faltasse para nós e para vós? Pastor, onde está a misericórdia? Está presente. Pastor, mas não tem amor? Tem. Mas amor e misericórdia, primeira informação,
Ninguém pode achar que pode ser melhor ou maior do que Deus em exercer amor e misericórdia. Uma pessoa de muita confiança de Deus, uma vez quis exceder Deus em misericórdia. Samuel. Aí Deus chamou ele e disse assim: Samuel, ninguém me vence em misericórdia. Até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que reine sobre Israel? Elas deixam claro que não é uma questão de não ser misericordioso, é questão de fazer conta. É questão de preservação, autopreservação. Não vai adiantar eu querer exercer misericórdia e quebrar o princípio da autopreservação. Se eu der para você, elas dizem, vai faltar para mim e também não vai ser suficiente para você. Essa medida não pode ser dividida. Essa medida é nossa e vocês deveriam ter a de vocês. Olha para o seu vizinho e diga uma coisa, ele vai gostar. Ou talvez não. Dá uma olhada para ele e diga assim: no reino de Deus se parte o pão, mas não se parte unção. Pão você parte. O pão você parte. Azeite não. Pão você... A comunhão, ela é expressada no partido. Não é assim? Não é isso que vemos com os nossos pais? Não é isso que vemos nos passos da igreja primitiva? A comunhão é o partido. Mas a unção não se parte. Unção você tem. Unção você preserva. Unção você queima e readquire. Queima e readquire. Queima e readquire. E eu queimo e readquire. E meu irmão atrás de mim queima e readquire. E o outro atrás, e o outro à frente queima e readquire. E é cada um contraindo seu senso de responsabilidade por queimar, readquirir. Queimar, readquirir. Acabou? Compra. Acabou? Compra. Acabou? Compra. Acabou? Paga preço. Acabou? Paga preço. Acabou? Paga preço. Olha, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Algumas pessoas, foi o que eu lhe disse lá atrás. Na hora de pegar a lâmpada, pode levar. Você quer levar? Leve. Agora, vai ter um momento que a sua falta de responsabilidade, que o seu descomprometimento com o zelo vai se mostrar. E nessa hora, não venha me pedir ajuda. Nessa hora, não pense que eu vou me comprometer. Não pense que eu vou infringir o meu senso de autopreservação para poder ajudar você. Porque se eu fizer isso, eu prejudico a mim e não consigo resolver você. Olha como elas dizem claramente: vai faltar para nós e para vocês. Ou seja, não tem como ajudar nessa hora. Eu preciso divertir algumas pessoas que estão aqui. Eu já estou começando a encerrar. Eu preciso divertir algumas pessoas que estão aqui. Isso não é um incentivo a não exercer misericórdia. Isso é a lei da semeadura demonstrando o seu caráter implacável. E tem horas que algumas colheitas, algumas pessoas vão ter que fazer. Para quê? Para reverem seus plantios na próxima vez. Alguns de nós, algumas vezes, vamos alimentando e alimentando e alimentando. E alguns parentes nossos, às vezes filhos, não vai embora não, nunca se deparam com a sua colheita real. Porque você sempre vai lá e dá um jeitinho. Sempre dá uma arrumadinha. Sempre dá um jeitinho. Quando Jacó estava elaborando um plano com a sua mãe Rebeca para enganar o seu pai Isaac, a ideia era fazer um guisado. Só que para fazer um guisado se precisava de um animal. E Esaú era caçador. Jacó não era. Jacó não sabia prover animal de caça. Só que o guisado envolvia um animal de... Essa era a hora dele ter se deparado com a verdade sobre a coisa toda. Primeiro, estava elaborando um plano mentiroso. Se fazendo passar por uma pessoa que não era. E a prova que o plano era mentiroso é que ele não tinha capacidade de prover a
caça. O que a Rebeca fez? Você lembra? Filho, pega uma caça aqui do quintal. Você entende que tipo de mãe é essa? Tem gente que ainda não amadureceu na sua família porque você sempre manda pegar no quintal. Eu vi na minha família meu avô passar a vida inteira. Está filmando, né? Jesus. Eu vi na minha família meu avô passar a vida inteira se desgastar, queimar sua saúde, perder noite, varar noite, entrar em plantão, atrás de plantão, fazer de tudo para fazer por algumas pessoas da nossa família, como Rebeca fez com Jacó. E enquanto essas pessoas não colherem o resultado adequado, proporcional às semeaduras de vida delas, enquanto a gente sempre for lá e der um jeitinho, der um pouquinho de azeite, der um pouquinho de... elas nunca vão se deparar com o tamanho do prejuízo que elas estão causando para si próprias. Então escute, porque Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa. Isso é na relação de pais com filhos, isso é em relações familiares de forma geral, isso é sobre líderes e liderados. Pare de acobertar. Para de passar a mão na cabeça. Tem uma hora que ele vai ter que se dar conta das besteiras que está fazendo. A gente vai lá, bota para no quente, pastor, mas é o amor. O amor também é permitir com que alguém se depare com a realidade daquilo que está plantando. Também é amor. As 5 cheias de amor disseram não. Esse é o nosso problema. A gente pensa que o amor só reside no sim, mas o amor também reside no não. Prega para o teu vizinho, diga para ele, tem amor no não também. E às vezes dizer não é um gesto muito maior de amor do que dizer sim. Inclusive, o que algumas pessoas da sua casa estão precisando é de uma meia dúzia de nãos e menos condescendência da sua parte. A igreja do Senhor Jesus, Deus quer que nos rodeemos de gente madura, e a verdade é que a sua mãozinha está atrapalhando o processo de amadurecimento de algumas pessoas ao seu redor. A maneira como muitas vezes líderes tratam seus liderados como que numa incubadora que não tem fim, sempre no colo, sempre com um tipo de amor que não confronta, não chama a responsabilidade, não faz com que ele colha os resultados reais do seu plantio. Você está coibindo, inibindo o amadurecimento das pessoas que Deus, por misericórdia, permitiu estarem sob o seu cuidado. Então escuta, você empresário, empreendedor, pastor, líder de célula, pai, mãe, irmão mais velho, Deus me trouxe aqui para dizer, não atrapalhe o amadurecimento das pessoas. Deixa elas saírem correndo pelo meio da rua atrás de azeite. Deixa bater na porta da venda. Tem que fazer. Agora olha isso aqui. Olha o que elas falaram, me admirou. Elas falaram assim, vai na venda comprar. E elas foram na venda comprar e a venda estava aberta. Mas que horas era? Que horas eram? Que coisa estranha. Venda no contexto de uma parábola. Uma parábola contada no contexto do judaísmo. Não é uma parábola contada no contexto da Babilônia, da Síria, de São Paulo, do Rio de Janeiro, não. É no contexto dos judeus. O dia para o judeu termina 6 horas da tarde, meu irmão. Não tem vida noturna. Não tem comércio noturno. Mas olha só o que nós acabamos de descobrir. A venda de azeite fez hora extra. Porque ninguém vai poder dizer que não tinha lugar para se buscar. Ninguém vai poder comparecer vazio diante de Deus e dizer, mas não tinha lugar para buscar. Tinha, tanto tinha, que meia-noite estava aberto, 11 horas estava aberto, 10 horas da noite estava aberto, está aberto.
Levanta a tua mão mais alto que você puder agora, porque eu quero dar um glória a Deus, porque shopping já fechou, mercado já fechou, farmácia algumas já fecharam, mas a venda do azeite está aberta. Quem veio buscar azeite? 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 As mensagens estavam lá, no mesmo YouTube, naquele mesmo YouTube, que você gasta horas assistindo coisas que não comunicam azeite. E o azeite, tem canal de azeite, tem canal. Tem. Vamos correr, vamos cantar, vamos comprar, vamos lá, e vamos. Quando chegou, pagou e recebeu e tudo, e vamos, agora vamos. E agora elas estão com azeite. Que legal, estão com azeite. Tem azeite agora, sim ou não? Lamparina acesa, sim ou não? Para iluminar quem? Qual era o sentido de ter a lâmpada acesa? Quando elas fossem para o meio da rua, não tem iluminação pública. Então, elas fariam o cortejo do noivo na direção da casa da noiva. Elas acompanhariam o noivo com as lâmpadas acesas. Então, a lâmpada só servia basicamente para uma coisa: fazer o cortejo do... Sempre foi por causa do... Só que agora elas descobrem que quem se atrasa até compra, mas não consegue mais usar pelo que deveria. Tem azeite, tem lâmpada, tem fogo, mas cadê o noivo? Vai iluminar seu próprio caminho. Vai usar seu fogo, seu azeite, seu talento e seu dom apenas para iluminar sua própria jornada. Vai perceber que por ter construído as coisas como construiu, agora vai se ver no meio da rua, vai ter gente que passar, vai dizer: olha, tem cântaro, olha, tem azeite, olha, tem luz, olha, tem fogo, olha, tem talento, olha como é bom, olha como arrebenta. Mas cadê o noivo? O noivo já foi, já está em outro lugar, já está em outra parte. Eu não quero ter por mim, eu quero ter para ele. Eu não quero ter para exercer em meu benefício, eu quero ter para exercer em benefício do reino dele. Eu não quero ter para iluminar a minha estrada, eu quero ter para ser lâmpada no mundo tenebroso e apontar o caminho para ele. Faz a caminhada sozinho agora. Vai sozinho, iluminando para si, usando azeite para si, luz para si, lâmpada para si, para a sua própria jornada, para o seu próprio caminho. Não tem mais noivo, não tem mais esposo. Perdeu-se a razão que justificava tudo. Perdeu-se a razão que originou tudo. A origem de tudo isso sempre foi a companhia dele. Então agora tudo isso acabou de perder completamente o sentido, porque ele não está mais presente. Mas talvez, se a gente for lá e fizer um escândalo na porta, talvez ele abra. Talvez ele use de misericórdia. Talvez vai dar tudo certo no final. Porque a gente gosta de ser assim, né? Alimentar umas esperanças meio antibíblicas. A gente gosta de pensar que, de alguma forma, talvez Deus tenha um outro plano, né? Um plano diferente, que abarque todo mundo. E ela vai lá e bate na porta. Abre-nos! Abre-nos! E sabe o que eu acabei de ver aqui? Eu encerro. O noivo ouviu a voz delas. Sim ou não? Elas ouviram a voz do noivo, sim ou não? O noivo falou com elas, sim ou não? E a porta? Continuou fechada. Me assustou quando eu percebi que elas até ouviram.
até foram ouvidas, mas havia uma porta entre os dois. Na realidade, a coisa mais gostosa que a gente tem para celebrar hoje não é só o fato de que Ele nos ouve, não é só o fato de que nós ouvimos Ele, é o fato de que não existe uma porta entre nós. Eu queria que você encontrasse uma razão para glorificar a Deus. Eu queria que você encontrasse uma razão para levantar palavras de júbilo, porque não há uma porta entre nós. Eu ouço a voz dele, ele ouve a minha voz, mas ele não está de um lado e eu estou de outro. Nós estamos no mesmo espaço, porque ele me convidou a entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Eu não falo diante de um véu e não ouço de trás de um véu. O véu do templo rasgou. A quem essa notícia interessa, a quem essa notícia empolga, dá um pulo da sua cadeira agora. Dá um pulo da sua cadeira agora, só se essa notícia te empolga. Segura a mão da pessoa que está do outro lado, não deixa ele embora. Vou chamar a banda aqui, vou tomar liberdade.